Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre política, dessa vez sobre a influência de um dos maiores pensadores da filosofia política sobre os direitos das minorias. Então, deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Vamos falar hoje sobre as influências do Thomas Hobbes, o filósofo inglês, sobre o conceito de direitos das minorias que a gente tem estabelecido nos tempos atuais. O Thomas Hobbes é um filósofo do inglês do século XVII e ele faz parte de um grupo que é conhecido como contratualistas. Os contratualistas foram pensadores que consideravam que o ser humano ele vivia em um estado de natureza e que eles, a partir de um contrato, de um comum acordo, eles celebram um contrato e esse contrato dá início ao Estado, ou seja, a criação de um Estado nasceria de um ato deliberado e coletivo das pessoas. Esses pensadores, os principais deles são o Thomas Hobbes, o John Locke e o Jean-Jacques Rousseau. E cada um pensou essa noção de contrato com um determinado fim, com uma determinada finalidade. O John Locke ele parte do princípio de que o Estado foi criado para garantir direitos de propriedade. As pessoas teriam então feito esse acordo para criar o Estado a fim de que o Estado garantisse o que é a propriedade de cada um. A minha propriedade é essa, a sua é essa, e se houver conflitos o Estado resolve. O Rousseau ele é o principal pilar da nossa democracia moderna. Ele pensa que o ser humano vivia em um estado de natureza, onde ele era bom, ele começa a viver socialmente, a sociedade o corrompe, então haveria o contrato para tentar mudar essa situação, para resgatar essa pureza do ser humano, essa pureza natural. Então, ele vai pensar que o Estado ele deve sempre atender a maioria das pessoas, ele deve não atender a maioria das pessoas, mas ele deve ser um reflexo da vontade geral. O que legitima o Estado é a vontade geral, porque ele foi criado por um acordo entre as pessoas. Então, ele não deve se opor a essas pessoas, ele deve oprimi-las, ele deve servir, deve ser uma representação da vontade delas. Já o Hobbes, ele pensa que a natureza do ser humano é má. Uma das suas frases, a sua frase talvez mais clássica é de que o homem é o lobo do homem. Ou seja, o estado de natureza do ser humano é um estado de barbárie, onde uns matam os outros, onde a violência predomina. E o ser humano celebraria esse contrato, criaria o Estado, para que o Estado resolvesse esse problema de violência, para que o Estado impusesse a paz. E para que essa paz possa ser imposta, o Estado tem que ser forte, o Estado tem que ser soberano. E ele vai idealizar esse Estado em seu livro mais famoso, que é o Leviatã. E ele coloca que o soberano, o rei, ele deve estar acima de todos, ele deve ter o poder para impor a força do Estado para impedir que a natureza má do ser humano possa prevalecer. Uma leitura muito corriqueira que se faz do Hobbes é que ele estaria legitimando regimes mais ditatoriais, que ele estaria legitimando uma ideia de que a segurança deve prevalecer sobre a liberdade, de que o Estado ele deve cercear a liberdade dos seres humanos em prol de um bem maior, que é a garantia da vida. Porém, existe uma leitura que é justamente o que eu pretendo discutir nesse vídeo, de que o Hobbes seria o primeiro a estabelecer uma ideia que garantiria, que ao longo do tempo daria formato a esse conceito que a gente tem de direitos das minorias. Para isso, a gente tem que pensar que tanto o Hobbes, quanto o Locke, quanto o Rousseau foram pensadores que influenciaram toda a política moderna, tanto pela ideia de propriedade do Locke, que substanciou o nosso conceito, a nossa estrutura de capitalismo, pelo Rousseau,
que estruturou essa ideia de democracia, e também pelo Locke, pelo Hobbes, por essa conceitualização de um Estado forte, de um Estado soberano. Para a gente entender essa vertente do Hobbes como um pioneiro, ou quem teria dado um passo inicial para uma ideia, para um conceito de direitos das minorias, a gente precisa pensar em Rousseau, que possivelmente foi o mais influente desses. O Rousseau, ele falava que a vontade geral é que deve definir as ações do Estado. O Estado deve se guiar pela vontade geral. Porém, vontade geral é um conceito muito abstrato. Como você define a vontade geral de uma população, sendo que pessoas pensam diferente? Se grupos têm discordâncias entre si, como você chega a um consenso para você tomar uma decisão? Como você transforma esse conceito abstrato de vontade popular em política de fato, em realidade? Como você cria alguma coisa concreta? Como você toma decisões baseadas nisso? Então, acabou-se que nos regimes democráticos foram criadas algumas ferramentas para se definir essa vontade geral. Uma delas é de que a maioria ganha, ou seja, numa eleição presidencial, aquele que tiver a maioria dos votos vai ser o presidente. E os deputados também, aqueles que forem mais votados. E numa Assembleia Legislativa, a maioria dos deputados é quem vai estabelecer quais são as leis. Porém, existe um problema nisso. E se essa vontade geral se voltar contra aqueles grupos que são minoritários, que não vão poder prevalecer em cima dos outros? Se numa democracia os grupos minoritários não conseguirem fazer os seus direitos prevalecerem, o que é que vai garantir algo a eles? Por exemplo, a gente pensar que nos Estados Unidos tinha as chamadas leis Jim Crow. As leis Jim Crow foram leis que surgiram depois do fim da escravidão nos Estados Unidos, e eram leis que limitavam os direitos dos negros. Ou seja, o negro ele ganharia a sua liberdade, porém ele não teria os mesmos direitos que uma pessoa branca. Em alguns estados dos Estados Unidos, a proporção de votos de uma pessoa negra era menor do que de uma pessoa branca. Negros só podiam frequentar determinados lugares públicos, não poderiam, por exemplo, se sentar em assentos de ônibus. Se ele tivesse sentado num ônibus e estivesse cheio, uma pessoa branca entrasse, ele teria que se levantar. Ele não poderia entrar numa faculdade, entre outras diversas outras formas de legislações que eram criadas em um regime democrático, porém iam contra uma parcela da população. Ou então a gente pensar no Brasil, no caso de leis indígenas ou reservas indígenas. Se a maioria da população aprovar que a terra dos índios sejam confiscadas para fins de agricultura ou de fins de mineração, o grupo indígena, numericamente, é muito fraco para fazer frente à maioria da população. E é aí que o Estado forte do Hobbes entra em ação. O Hobbes pensava que o Estado ele tem que ter mecanismos para coibir esse lado mal do ser humano. E esses mecanismos deveriam estar acima de tudo, deveriam estar acima da população. Então, quando a gente fala nesses direitos de minoria, a gente pode pensar que a gente está falando de um Estado que ele tem que ser forte, inclusive nos momentos em que, para garantir um direito de um grupo excluído, você tenha que ir contra a vontade geral que o Rousseau estabeleceu. Então, a gente pode enxergar o pensamento de Hobbes por essa vertente, de que esse Estado soberano, esse Estado acima de tudo que o Hobbes estabeleceu, ele tem uma importância na formação do nosso pensamento político moderno, juntamente com o Locke e o Rousseau, principalmente por essa dualidade, por essa dialética que ele estabelece com o pensamento de Rousseau. Se o Rousseau vai pensar que a vontade geral deve ser soberana, por outro lado, o Hobbes vai pensar que o Estado deve inibir o lado mal dos seres humanos. Então, a gente acaba tendo uma forma complementar, que acaba sendo muito influente para o nosso pensamento de hoje. E isso a gente vê
na nossa própria formação política. A gente tem a maioria definindo, a gente tem um modelo democrático onde vários grupos da população podem se valer, porém as nossas leis elas também são pensadas para que os grupos minoritários não sejam esmagados pela maioria, senão, se esses direitos não forem garantidos, a gente vai ter um genocídio por parte do Estado, a gente vai ter pessoas privadas de seus direitos justamente por não estarem incluídas nessa vontade geral que o Rousseau estabeleceu. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.